Olá, boa noite, Sérgio Vieira. É, Como a gente reformulou aqui, né, do evento para as entrevistas, tô aqui entrevistando o Sérgio Vieira. Ele é coach, né, manja bastante aí de produtividade, né, tem me ajudado muito. Bom, fala um pouquinho de você, Sérgio Vieira, um pouquinho da sua profissão. Legal, Edgar. Primeiro, antes de falar sobre mim, né, agradecer, né, a gratidão é a coisa mais importante que tem. Então, agradecer aí pelo privilégio de poder estar aqui com você e com a tua audiência, né? E tem sido uma viagem fantástica, o trabalho que nós temos feito juntos, né? Tem sido muito produtivo, né? E é o que nós vamos falar um pouquinho hoje aí para a gente melhorar, né, a nossa performance, né, aqui, o nosso resultado. Bom, meu nome é Sérgio Vieira, sou coach de alta performance, coach para afiliado produtivo, né? Tenho desenvolvido alguns trabalhos aí ao longo aí dos últimos meses, especificamente com afiliados, como coach, e tem tido um resultado muito bacana, tem tido a felicidade de ver pessoas entregando resultados acima do esperado, então realmente isso para mim é uma satisfação. Mas o Sérgio Vieira, ele tem 54 anos, ele trabalhou durante muitos anos, 31 anos como gerente de projetos de banco numa multinacional chamada Citibank, não sei se vocês conhecem, e por último, os últimos 4 anos, isso já faz 4 anos que eu saí do Banco Itaú, né, do IB, né, o Itaú topo de linha, que é onde tem as maiores empresas, como Vale do Rio Doce, Petrobras, essas empresas maiores, né? Então, eu trabalhava como implementador, um implantador de projetos, né? E eu era líder de equipe, e foi daí que veio essa coisa no meu sangue, na minha veia de produtividade, é uma área que eu amo de paixão, que foram pelo menos 20 anos trabalhando com projetos, né? E hoje, como coach, eu uso as ferramentas de coach e para poder aplicar nas ferramentas de projetos administrativos, tá bom? O coach, para quem não sabe, ele é o profissional que ajuda as pessoas a atingirem as suas metas, né? Seja o que for. Só para você ter uma ideia, o Donald Trump, o Steve Jobs, ele fazia também, ele tinha também acesso, o Bill Gates, o Michael Dell, que é o dono da Dell, essas pessoas todas utilizavam e utilizam, os que estão vivos, o serviço do coach, né? Para poder ajudá-los a dar e a ter a melhor saída, a melhor resposta. E eu costumo dizer o seguinte: não é o coach que dá a resposta está sempre dentro da pessoa que está recebendo o processo de coaching, né? Que a gente chama de coaching. Então, a grosso modo é isso, Edgar. Mais uma vez, uma felicidade muito grande estar aqui com você, tá bom? Muito obrigado. Aí eu não introduzi da maneira correta, né? Eu tenho que agradecer também a sua presença aqui por estar prestigiando aqui o meu trabalho e contribuindo com o seu conteúdo que é de enorme relevância, né? Queria falar aqui, vai mais parecer um depoimento, né? Porque quem não sabe, eu faço sessões de coaching com o Sérgio Vieira, fiz algumas, né? Não, e me ajudou muito, ele tem me ajudado muito mesmo. E eu quero falar como funcionou e como foi transformador pro Edgar, né? Para mim, como funcionou isso. Ah, o que acontecia? Né? Eu tinha minhas limitações. Eu estudo já marketing há 3 anos, né? Marketing digital, né? Há 3 anos, um pouco mais de 3 anos. E eu não tinha sucesso, né? Como afiliado, vamos dizer assim. Vamos usar bem o termo afiliado, que foi o que eu mais tentei fazer, né? Dentre as oportunidades que tem. E eu não tive muito sucesso, né? E divulguei produto, fazia cursos, por algum motivo não seguia o que estava no curso, fazia tudo errado. O curso estava você fazer vídeo no YouTube, eu ia lá e fazia spam no Facebook. Então, não sei por que ia pro lado errado sempre, né? E vi, né? Até vi que isso, além de acontecer comigo, acontece com muitas pessoas que estão iniciando, né? E mesmo depois de eu passar dessa fase de iniciando, passou um ano e meio, dois, e eu ainda tive muito essa questão da dificuldade de alcançar o sucesso, né? Bom, depois consegui fazer minha primeira venda, consegui fazer algumas vendas, né? E fui reparando que, como muitos dizem aí no mercado, a questão da mentalidade, do mindset, né? Que a gente tem que mudar o mindset, que você tem que acreditar naquilo e tal, mas isso eu não entendia de forma efetiva.
Pra mim, eu falo, pô, acreditar, eu acredito que o cara ganha lá 1 milhão, né? Eu vi o cara que fatura muito. Acredito que o outro cara ganha 10 mil por mês. Mas assim, eu não me via o Edgar ganhando, né? Então, isso eu acho que era meio estranho. Eu acreditava que existe um mercado, existe um potencial, mas é meio que aquilo. Eu acreditava que era pra mim, mas ao mesmo tempo eu não. Eu acreditava assim, eu pensava, serve pra mim, mas eu não acreditava propriamente dito que era pra mim, que o Edgar poderia ganhar realmente, né? E, enfim, algumas coisas que aconteceu na minha vida que eu vi que a questão do mindset realmente tem tudo a ver, né? Foi dois fatos, né? Que tem a ver até com a plataforma Hotmart. Um deles, quando eu fui atualizar minha conta do Bcash, que era a plataforma que recebia os pagamentos anteriormente, né? Que ela para pagar algum produto do Hotmart era através do Bcash, antes da plataforma própria deles, né? E eu tinha que confirmar minha conta, tinha que mandar uns documentos e tal, e eu ficava enrolando, né? Eu enrolava, não tem nada para receber, tá em zero lá, né? E nunca me atentei para isso. Na semana que eu mandei todos os documentos certinho, tal, foi confirmado, tal, na mesma semana eu fiz a primeira venda, né? Então, você fala, pô, eu tomei uma ação no sentido, não, se eu vender alguma coisa, eu não vou ter como receber, eu fui lá, tomei uma ação e saiu uma venda. Não foi grande coisa, foi uma comissão pequena, mas eu já fiquei super animado. Acho que quem não fez a primeira venda fica nessa expectativa enorme, e quem já fez a primeira venda sabe do que eu tô falando. Bom, passado isso, né, eu trabalho no comércio há muitos anos, e eu tenho uma empresa aberta já, né? Desde 2007 eu tenho uma empresa aberta e já tenho CNPJ. Algumas pessoas, né, não sei se todo mundo que está vendo já sabe disso, para você receber do Hotmart, se for por CPF, você só recebe até R$ 1.500. Se for por CNPJ, você recebe acima de 1.500, é ilimitado, né? E o que acontece? Eu não tinha um resultado acima de R$ 1.500, né? E, e isso foi em. Sempre esqueço o mês, né? Foi em março, abril. Foi abril, foi antes de maio. Em abril, eu resolvi, um pouco antes, né? Ali no comecinho de abril, resolvi cadastrar minha conta. Falei, vou cadastrar meu CNPJ, perdão, né? Porque se eu fizer mais de R$ 1.500, eu não vou poder sacar isso por mês. E eu não tinha esse resultado. E no próprio mês de abril, eu faturei R$ 1.400, né? Não é fantástico, não é isso, naquilo, mas para mim foi uma grande virada, porque não faturava isso, né? E eu faturei muito próximo do limite, né? E aí essa experiência própria me mostrou que toda vez que eu tomava uma ação em prol de alguma coisa, essa ação acontecia. Depois eu vim descobrir, inclusive com o Sérgio, que é assim que funciona, né? Uma outra coisa que eu queria deixar bem claro, né? Que com a ajuda do Sérgio, a gente tem diversas tarefas, né? Isso aqui eu acho que eu posso falar por todos os afiliados. E, bom, a gente tem que estudar, né? A gente tem que se manter atualizado. Quem já tem um conhecimento, quem está começando tem que aprender muita coisa, né? Tem que pôr em prática, tem que validar, tem que testar. A gente erra muito, né? E isso nos traz muitas atividades, muitas tarefas. E um tempo atrás, quando eu gostaria, eu não me programava propriamente dito, mas eu pensava, pô, amanhã eu tenho que fazer isso, isso e aquilo, né? Vamos supor que eu colocasse lá 8 tarefas para fazer, colocando uma hora para cada tarefa. Eu passava de 8 horas, né? E não conseguia concluir essas tarefas, né? Eu passava o dia todo, passava 10, 12 horas no computador e não concluía aquelas tarefas. A partir de hoje que eu me programo para fazer as coisas, eu me planejo, né? Depois da ajuda, inclusive do Sérgio, que ele vai passar um conteúdo hoje muito bacana. Que aconteceu? Eu passei a ter mais efetividade. Hoje eu planejo 8 tarefas, colocando uma hora, que eu sempre programo um pouquinho mais do que eu acredito que leve de tempo, porque pode dar algum problema, né? Então eu sempre coloco um pouquinho mais cada tarefa, um tempo um pouquinho maior. E se eu coloco 8 tarefas, uma por hora, normalmente na hora do almoço eu já concluí as 8 tarefas. Então, assim, isso traz uma produtividade muito grande. Esses dias mesmo eu fiz até um esboço, comecei a criar novas tarefas no meio do dia ali, depois do almoço. Eu falei, não, eu tô com o resto do dia livre, né? E eu tinha exatamente 8 tarefas, né? E eu concluí tudo. É tudo na parte da manhã. Então, eu levo meu filho na escola, tal, né? Levei meu filho, fui lá, preenchi, fiz um checklist e criei novas tarefas para poder ocupar o restante, a parte da tarde, né? Então, queria falar que realmente é muito efetivo, né?
Bom, vou passar pro Sérgio. O Sérgio tem uma apresentação, né? Ele preparou um material muito bacana para este evento. Vou para essa entrevista, no caso, né? Vou passar para ele e tá contigo aí, Sérgio. Legal, Edgar. Que bom o teu testemunho, Edgar. Funciona de verdade quando a gente se organiza, a gente se torna mais produtivo. É só aplicar algumas técnicas, aplicar algumas novidades, né, quando a gente não sabe, e funciona de verdade. Muito bem, pessoal, vamos passar agora para a prática, porque a afiliado tem pouco tempo, né? Então, nós vamos aprender sobre o tempo, sobre produtividade, sobre ação, uma série de coisas agora nessa rápida palestra aqui que eu vou fazer com vocês, tá bom? Bem rápido mesmo. Então vamos lá, eu vou compartilhar aqui a minha tela para que a gente possa ver aqui o meu. Deixa eu ver, tirar aqui a imagem rapidinho. Bem. Muito bem, chegamos aqui agora na tela, 5 passos para ser um afiliado produtivo. Então nós vamos falar finalmente de produtividade, que é uma das coisas mais desafiadoras para quem trabalha. E assim, eu queria deixar claro que, apesar de ter feito isso pensando em afiliados, qualquer ser humano que quer ser mais produtivo, que quer aumentar a produtividade, vai fazer valer aí de uma maneira muito produtiva, muito eficiente o resultado, né, dessa nossa apresentação aqui, ok? Bom, para facilitar, e não podia ser diferente, né, eu separei aí em 5 passos para você alcançar a produtividade, ok? Então, o primeiro passo é o item tempo. O tempo é uma coisa muito interessante, porque o tempo, a gente já nasce com ele, é o único bem que nós recebemos ele todo quando nascemos. Você já parou para pensar nisso? Que você recebe, quando nasce, uma porção de tempo pré-determinada, e esse tempo você tem que usar da melhor maneira possível. Você não pode desperdiçar esse tempo. Você deve procurar ser o mais produtivo possível. E quando eu falo produtividade, eu não estou falando de trabalho, não, tá? Eu estou falando de balanceamento na sua vida. Você ter uma vida tendendo a ter as coisas da maneira mais adequada possível na sua vida pessoal, na sua vida familiar, na sua vida profissional, tá certo? Então, para começar, como é que você deve distribuir o seu tempo? A primeira coisa, eu indico que seja com a pessoa mais importante desse planeta. Sabe quem é? Você. Exatamente. O eu, né? Primeira coisa, quando você vai fazer uma distribuição de tempo, uma distribuição de tarefas, você vai ter que determinar e deve determinar qual é o tempo que você vai separar para você. Esse tempo você pode defini-lo de 2 maneiras. Ou por algumas horas por dia, quanto que você vai determinar para você, e quando eu falo para você, é para você fazer nada, inclusive se quiser trabalhar, ok? Mas esse tempo é seu, único e exclusivamente seu, ok? A segunda maneira, como eu faço, eu prefiro assim, para mim funciona melhor, e aí você vai ter que encontrar a sua maneira de funcionar, o seu jeito, é separar um dia. Por exemplo, eu separo a quarta-feira. Quarta-feira é o meu dia. Não é sábado nem domingo. É quarta-feira. Então, quarta-feira é o dia que eu levanto, vou definir ainda o que eu vou fazer, não tenho compromisso com nada, a não ser comigo mesmo. E aí eu também aproveito esse dia para fazer algumas coisas, como por exemplo, sair com a minha esposa, a minha filha vai nascer daqui a pouco, daqui a 3 meses, com certeza vai ser um tempo a mais para minha família, tá certo? Então, primeira coisa que você faz é separar um tempo para você. E a segunda pessoa, ou a segunda coisa mais importante, é a sua família. Então você também precisa determinar, além do seu dia, um tempo para a sua família, para que você não seja aquele profissional que só trabalha, 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 trabalha. Muitas vezes eu vejo produtores e afiliados se gabando mesmo, batendo no peito, que só dorme 2 horas por noite, que fica 12 horas trabalhando. E aí eu fico pensando, pois quando a pessoa tinha carteira assinada, reclamava que via os filhos nascendo na
crescendo na horizontal, ou seja, saía de casa, filho estava dormindo, chegava em casa, filho estava dormindo. Agora que trabalha em casa como afiliado, como produtor, até vê o filho, mas está sempre com o foco ali no computador, com foco nos projetos. E sempre com o mesmo discurso. Não, eu faço isso pela minha família, eu faço isso para o bem dos meus filhos. Será? Você perguntou para eles se é isso que eles querem? Será que o que eles querem, na verdade, é a atenção da mãe, a atenção do pai? Será que realmente você vai deixar esse momento passar e quando você olhar para trás já passou o tempo e aí sim, você lá na frente daqui a 10, 5 anos, não sei, você já tem bastante dinheiro, bastante sucesso e aí você deixou de acompanhar o futebol, o balé, o judô, o jiu-jitsu, as realizações dos seus filhos, porque aí agora você tem tempo, tempo para quê? Né? Qual o relacionamento que você teve? Então é muito importante você separar um tempo de qualidade para sua família, depois do seu tempo de qualidade. E aí sim você vai para a produção. Então, tempo dedicado para a produção. Então você separa o teu tempo útil. Quando você dorme 8 horas por noite, eu não sei se você dorme 8 horas, 7 horas, 6 horas, mas vamos supor, na normalidade, são 16 horas que você fica acordado. Dessas 16 horas, você deve separar um tempo para você. Eu não vou dizer você que tempo é esse, se é 1 hora, se é meia hora, serão 2 horas. O tempo para a tua família, não sei se vai ser diário, se vai ser de 2 em 2 dias, não sei o que você vai fazer. E nem sei quanto tempo, você é que tem que determinar isso, tá? E quanto tempo você vai produzir. E essa produção é aquela produção onde você vai colocar os teus projetos para funcionar. Tá certo? E aí eu queria abrir um parênteses aqui, que eu não falei antes, provavelmente, é muito importante que você foque no tempo que você determinou, que você separou, 100% ali. Em vez de ficar navegando nas abas dos teus navegadores, né? Porque às vezes a pessoa trabalha com 2, 3 navegadores simultaneamente, com um monte de aba aberto. Às vezes eu vejo aqueles webinários com um monte de aba aberta, né? Será que isso realmente é produtivo? Será que realmente você está com a sua atenção voltada para o teu projeto, para aquilo que você determinou para produzir? Será que se você realmente fechar tudo, desligar seu telefone no momento da produção, não vai ser muito mais eficiente? Eu acredito que sim. Provavelmente, se você fizer essa experiência, você vai ver o resultado que vai acontecer. Bom, primeiro passo, então, é o tempo que você tem que ter de qualidade para ser uma pessoa produtiva. O segundo passo são as suas metas. Então, você tem que ter meta na vida. A meta é onde você quer chegar, né? Essa meta, eu aconselho você trabalhar tanto a meta de longo prazo, médio prazo e curto prazo, de maneira separada. A meta de longo prazo você não vai poder trabalhar da mesma maneira que trabalha a meta de médio prazo, que não vai poder trabalhar na meta de curto prazo. Vamos supor que você tenha uma meta para alcançar, por exemplo, o seu primeiro milhão de dólares daqui a 5 anos. Vamos supor que seja isso. Eu sei até que tem afiliados que fazem menos tempo e tem afiliados que fazem mais tempo. Tem alguns que não vão fazer, né? Mas de qualquer maneira eu vou falar sobre isso depois. O que é importante? Ok, em 5 anos eu quero atingir 1 milhão. Muito bem. Então, o que eu tenho que fazer daqui a 2 anos e meio ou 3 anos? O que eu tenho que estar fazendo daqui a 3 anos para que em 5 anos eu tenha 1 milhão? O que eu tenho que estar fazendo daqui a 1 ano e meio para que daqui a 5 anos eu tenha 1 milhão? O que eu tenho que estar fazendo esta semana para que daqui a 5 anos eu tenha 1 milhão? Porque não tenha dúvida, se você fizer nada, você não vai ter 1 milhão daqui a 5 anos, nem daqui a 10 anos. Você precisa fazer alguma coisa hoje, mas como é que você faz isso? Olhando lá na frente, você sentindo lá daqui a 5 anos, você fecha teu olho, você imagina como é que você está, onde é que você vai estar morando, o que você alcançou de sucesso, o que você está sentindo. Isso é muito importante. E aí você vai fazer a mesma coisa para a meta de médio prazo. A meta de médio prazo normalmente é uma meta até 2 anos.
tá certo? Então daqui a 2 anos, o que você pretende alcançar? O que você pretende fazer estar fazendo daqui a 2 anos? Que não se cruza de uma maneira obrigatória com a tua meta de 5 anos. Pode ser metas paralelas, porque você tem sonhos para atingir coisas, não é verdade? Então você pode fazer a mesma coisa, quebra essa sua meta de 2 anos de 6 em 6 meses, vindo de lá da frente para aqui para trás, para o momento atual, lá do futuro para o momento atual. E em curto prazo? Curto prazo, vamos supor que você esteja fazendo um lançamento aí que seja de 3 meses e no mínimo 15 dias. O que você precisa fazer para alcançar o sucesso nesse lançamento? Quais são as suas estratégias, os seus objetivos? O que você vai fazer? Quais são os seus alvos para atingir esse resultado? Então vamos lá. Meta você precisa ter definido. A de longo, a de médio e a de curto prazo. E aí, tem uma meta que é extremamente importante, que eu coloquei separado aqui, que todo mundo tem que ter. Sem essa meta, as pessoas não são felizes, mesmo que digam que o dinheiro não traz felicidade. Porém, eu digo o seguinte, o dinheiro pode não trazer felicidade, mas a falta dele traz muita angústia, traz muita tristeza, traz separações, traz problemas, traz doenças. Então, você tem que ter como meta principal definida quanto que você vai ganhar, por exemplo, daqui a 2 meses, quanto você vai ter de resultado daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, daqui a 5 anos. Não importa, você precisa ter essa meta aqui definida, tanto no curto, no médio e no longo prazo. Tá certo? Para que você possa ter tranquilidade para atingir as metas de longo prazo, ok? Muito bem. Aí, a partir daí, como é que você trabalha com meta? Através de um método que a gente chama de SMART. SMART são siglas que você tem como S specific em inglês, ou seja, a sua meta tem que ser específica. A letra M do SMART, ela tem que ser mensurável. Por exemplo, eu dei como exemplo $1 milhão daqui a 5 anos. Então você tem uma meta mensurável, tem como estabelecer, né, uma medida para essa meta. Por exemplo, quer ver uma meta que não é mensurável? Ah, quero ser feliz daqui a 5 anos. Não tem como medir felicidade. Ah, eu quero ser rico daqui a 5 anos. Não tem como. Você rico quanto? Como Donald Trump? Ou como, por exemplo, aquele que tem, não vou falar aqui, mas $1 milhão. O Donald Trump, se você disser para ele que o ativo dele é de $1 milhão, ele não vai ficar feliz, com certeza. Por quê? Porque o ativo dele é da casa de $1 bilhão, tá certo? Então, vamos separar o que é meta mensurável daquilo que não é meta mensurável. Procure ter metas que dê para medir, tá? Bom, o A do SMART é alcançável. Não adianta você dizer que você quer ter $10 milhões daqui a 2 meses se hoje você tem R$ 5 na carteira. E no banco você não tem nada. De repente está no negativo no teu cheque especial. Então, muito provavelmente, esse milagre não vai acontecer. Tá certo? A não ser que caia de algum outro lugar, não pelo trabalho aí teu, por exemplo, de afiliado. Tá bom? Então tem que ser uma meta alcançável, tangível. Não adianta você botar metas surreais, tá legal? Muito bem. Essa aqui é muito bacana, ela tem que ser relevante. Ou seja, tem que fazer sentido para você. Aí, eu queria falar uma coisa muito importante. A maioria dos seres humanos, eles focam muito as suas realizações nos outros, na realização dos outros, naquilo que os outros já alcançaram. Então toma muito cuidado para você não transformar o seu palco, na verdade não o seu palco, o seu bastidor, tá? O seu camarim, o seu bastidor com o palco dos outros. Não vai valer a pena. Você tem que pensar naquilo que você quer para se sentir realizado. O que é sucesso para você? O que de verdade vai fazer você se sentir realizado? Não pode ser o sonho do outro. Tem que ser o seu sonho, entende isso? Se você está tentando
crescer e as coisas não estão acontecendo para você ao longo aí dos últimos meses, dos últimos anos, para pensar um pouquinho. Será que não é porque você está vendo muito resultado dos outros e não construindo o seu próprio resultado? Tenha o mindset correto. Construa o seu próprio resultado a partir de você, não a partir do outro. Começa a olhar para você. O que você pode fazer para começar a ter a primeira venda, a segunda venda, a terceira venda? O teu crescimento depende de você e não da realização do outro, tá bom? Ok. A gente tem que ter uma data que seja alcançável, uma data limite. Então a meta ela tem que ser específica, mensurável, alcançável, relevante e tem que ter data. Se você não tiver data, tanto faz, não é verdade? Não é para amanhã, não é para daqui a 10 anos, nem daqui a 100 anos. Então isso não é meta, isso é sonho. Para que isso vire realidade, para que seu sonho vire realidade, você tem que colocar ele dentro de um smart, como nós fizemos agora, ok? Muito bem. O terceiro passo é o planejamento. Então você tem que ter sabedoria para usar o tempo, você tem que ter um sonho para que você consiga construir e ter um resultado no final. E para chegar lá é através de planejamento. Você tem que ter um plano. Qual é o teu plano para você atingir a sua meta? Lembra que eu falei que você deve sentir, por exemplo, como se já tivesse chegado lá na frente, no teu resultado e vir voltando até a presente data? Então isso é o planejamento. Você precisa, o que a gente chama no coaching, de rota de ação. Inclusive isso é uma ferramenta fabulosa, que é exatamente assim. Você se sente como se já tivesse alcançado aquele resultado, e aí você vem retornando conforme eu já expliquei. A partir daí você monta e você tem subsídios para montar estratégias. Se a tua meta é participar de um lançamento de algum produtor, ou você mesmo como produtor, daqui a 15 dias, o que você vai fazer daqui a uma semana? O que você vai estar fazendo hoje para que isso ocorra, para que isso aconteça? Então, quais são as suas estratégias? Você vai conversar, vai pedir ajuda. O que vai acontecer para que você consiga, dentro do teu planejamento, depois que você entende a tua rota de ação, montar a tua estratégia? E aí, é muito importante que você tenha uma agenda. Tem muita gente que só ouviu falar no nome da agenda, mas não sabe nem do que se trata. Nunca teve numa na mão, né? É muito difícil para que você que é afiliado que isso tenha ocorrido. Provavelmente você tem uma agenda. Mas se você não tem, eu digo a você, compra hoje, compra amanhã uma agenda para você. Não deixa de ter uma agenda. O Jim Rohn, que foi um filósofo corporativo, ele dizia, dentre algumas frases muito bacanas que ele tem aí, que ele deixou de legado para a gente, uma frase que eu gosto bastante, que é o seguinte: não termine o dia de hoje sem terminar o dia de amanhã. Significa o seguinte: antes de dormir, coloque na agenda tudo que você tem que fazer no dia seguinte, tudo que você pretende fazer no dia seguinte. Porque se você acordar para ainda fazer a sua agenda ou pensar no que você vai fazer ainda, eu vou dizer, você já perdeu tempo, a coisa já começou errada no teu dia. E aí você pode usar a agenda a teu favor, tá ok? E aí essa agenda pode ser de papel ou eletrônica. Aí você vai definir que tipo de agenda você vai ter, com que tipo de agenda que você vai se relacionar melhor, tá certo? Durante muito tempo na minha vida, eu não conseguia usar agenda eletrônica, então eu usava agenda de papel. Hoje não. Hoje eu uso agenda eletrônica, assim, e é fundamental para mim e para o meu dia a dia, tá bom? Ok, então primeiro passo, tempo. Segundo passo, metas. Terceiro passo, planejamento. Quarto passo, o mais importante. O que é o mais importante? É o que está na tua agenda. Você não fez a tua agenda no dia anterior e colocou tudo que você tinha que fazer no dia seguinte nela? Então, antes de você fechar a sua agenda, você vai colocar do número 1
sendo o mais importante para frente, sendo o menos importante. Você vai fazer uma coisa que eu chamo de classificar os teus afazeres, do número um em diante. Isso é extremamente importante. Então, como é que você pensa? Bom, o que é prioridade? O que não pode deixar de ser feito de verdade? Você pode até, se você relacionou umas 10 coisas, descobrir que 5 coisas são extremamente importantes. Bacana, não tem problema nenhum. Só que dessas 5, quais são realmente as mais importantes? Aí você vai botar número 1 ao número 5, tá ok? Qual é a ideia? Que você chegue a uma coisa. O que realmente, a única coisa, qual é a única coisa que você tem para fazer, que se você fizer naquele dia, aquele dia vai ter valido a pena ter sido vivido? Qual é? É isso que você tem que fazer. Porque quando você tem lá 10, 20 coisas para fazer na tua agenda, a agenda fica bonita, né? Toda escrita, maravilhosa. Só que você não é produtivo dessa maneira. Você só vai se tornar produtivo se você conseguir chegar a uma única coisa. Poxa, Sérgio, espera aí, mas você está me dizendo que eu não vou fazer as outras coisas? Sim, você vai fazer. Só que a primeira coisa que você vai ter que fazer é aquilo que é mais importante, que é no início do dia. E aí fica uma dica aqui para vocês, que é o seguinte: o nosso cérebro, ele, proporcionalmente à nossa massa corporal, ele só representa 2%, sabia disso? Só 2% da sua massa corporal. Só que ele consome 20% da sua energia. Então é muito importante que você entenda e saiba que o teu cérebro, ele, quando você acorda, ele está com as cargas totalmente completas, totalmente cheias. Você está com as baterias cerebrais, vamos chamar assim, com a tua energia cerebral totalmente carregada. Então você precisa separar no dia anterior, antes de dormir, o que é o mais importante daquele dia. Porque quando você acordar, depois que você fizer aquilo que você tem que fazer, lavar o rosto, escovar o dente, tomar o café da manhã, você vai pegar naquela tarefa e sem distração nenhuma vai produzir. Quando acabar de produzir, é que você vai fazer as outras coisas. Ah, Sérgio, mas e aí? Eu faço tudo? Se você quiser, porque o mais importante está aqui, ó, você já fez. Tá certo? Isso que é bacana. O teu dia já fez diferença, o teu dia já valeu a pena. E aí você vai partir para os outros afazeres, tá certo? E aí, eu vou dar uma dica aqui. Não deixa de cuidar da sua alimentação, cuide da sua alimentação, coma coisas saudáveis, coma frutas, coma bons carboidratos, coma gordura boa, porque tem gordura boa também. Coma aquilo que vai fazer o teu organismo se sentir bem, tá certo? Uma outra coisa importantíssima é a sua hidratação. Você sabe quanto que você tem que beber de água? Aliás, deixa eu beber um pouquinho aqui agora, já volto. Espera um pouquinho. Quanto que você tem que beber de água por dia? Ah, são 2 litros? Não. Ah, 8 copos? Não. Não necessariamente. Vai depender. O certo, a regra é o seguinte. Anota aí. Aliás, eu espero que você esteja anotando isso tudo que eu estou falando, né? Porque lá na frente eu esqueci de avisar. Caderno e caneta na mão. Então vamos lá. Espero que vocês, como bons alunos, né, estejam aí anotando tudo. Pessoal, a quantidade de água por dia é 1 litro para cada 25 quilos de massa corporal. Isso mesmo. Se você pesa 75 quilos, você tem que beber 3 litros de água. Se você pesa 100 quilos, você tem que beber 4 litros de água. Se você pesa 50 quilos, são 2 litros de água. Se você pesa menos de 50 quilos, são 2 litros de água. Tá certo? Então, abaixo de 50 quilos, são sempre 2 litros de água. Tá certo? Então é isso. Vamos lá, dando sequência aqui. E não abram mão de uma boa noite de sono. Conforme eu já falei, tem muito afiliado batendo no peito, que não dorme, que vira não sei quantas noites. Mas eu vou dizer a você, isso não é produtivo. Se você parar de fazer isso, você começar a dormir as suas 6, 7, 8 horas de sono por dia, porque, por exemplo, eu só preciso de 6 horas de sono por dia. Às vezes, quando eu estou muito cansado, com muito sono acumulado, eu durmo 7 horas. Mas o meu organismo,
ele é o suficiente 6 horas. Se você consegue dormir às 8 horas, durma às 8 horas. É muito importante para que você possa ter um dia produtivo. Que o que interessa é a produção, não é quanto tempo você fica na frente de um computador. Não adianta, se você fica perdendo tempo, é tempo perdido. Né? Então é bom que você cuide então, do seu sono, da sua alimentação, da sua hidratação, da sua agenda. Ok? Então vamos aqui para o nosso quinto e último passo, que é o action, como diz o nosso amigo Gabriel Goff, não é isso, pessoal que acompanha? Vamos para action. Executar. Nós temos que agir. Então você tem aqui o tempo que você vai investir em cada item, você, sua família e a produção, as suas metas, o planejamento, a definição do que é o mais importante e colocar isso em prática. Ok? E aí você vai determinar o tempo de ação. Vamos supor que essa tarefa aqui, que é o mais importante, que é o que você tem que fazer, vai te levar aí, você definiu aí umas 2 horas para essa tarefa. Então é muito importante que você defina o tempo e que tenha também um tempo de descansos. Por exemplo, se essa ação que você tomou aqui vai levar 2 horas, esse teu item aí definido, 2 horas, é bom que você separe de meia em meia hora, trabalhar fazendo um rodízio por 10 minutos de descanso. Caramba, Sérgio, eu vou perder esse tempo todo? Não, você vai ganhar em produtividade. Se você entender que se você focar 30 minutos, que é o máximo que a tua atenção cognitiva consegue ficar, tá? E depois descansar 10 minutos, e depois mais 30, mais 10 minutos de descanso, mais 30, mais 10 minutos, e finaliza com os 30, você vai ter uma produção excelente, porque no tempo de 2 horas você descansou 30 minutos. E você vai ver como isso vai dar resultado para você. Se você não está acreditando no que eu estou falando, faz uma coisa, experimenta 3 dias. Fazer exatamente isso que eu estou falando para você, tá bom? Provavelmente você vai ter acesso a esse vídeo e aí você vai poder voltar aí às coisas que eu estou falando, tá bom? Muito bem. E aí você vai poder usar alguns aplicativos. Primeira coisa, gente, eu queria falar para vocês que não vai ter link aqui, não estou vendendo aplicativo e não estou ganhando nada com aplicativo não, tá bom? Todos os aplicativos que eu utilizo para fazer gestão de tempo, gestão de produtividade, são gratuitos. Você pode até adquirir lá o Pro, né, ou o Plus, mas eles são gratuitos, tá? Então é importante, aconselho que você utilize o aplicativo a seu favor. Tem pessoas que usam o celular, o cronômetro para poder fazer, outras não. Não importa. O importante é você, de alguma maneira, conseguir controlar esse tempo. E aí eu uso particularmente o Easy Timer, tá? Para controlar o tempo que eu produzo e o tempo que eu descanso, tá certo? Então o Easy Timer ele é um cronômetro, contagem regressiva para mim, que eu coloco como regressiva, e aí depois quando acaba aquele tempo que eu determinei, eu coloco o tempo de descanso que eu quero, seja de 5 minutos, de 10 ou de 15 minutos, tá certo? Porque eu nunca passo de 1 hora. 1 hora é o máximo que eu produzo direto, mas 30 minutos é o ideal. Tá? Eu aconselho trabalhar em 30 minutos, só quando a coisa realmente aperta, que aí eu uso 1 hora. O Must, ele é muito bacana, o Easy Timer você baixa ele e você instala na máquina. O Must, ele é online, então você determina no próprio Must o tempo de revezamento, você consegue configurar, tá legal? E como eu falei, do importante aqui, que é as finanças, eu não poderia deixar de falar do Organizer. O Organizer, ele tem a versão gratuita e a versão paga, mas olha, eu uso a versão gratuita e eu tenho total tranquilidade, porque eu consigo criar categorias, os modos dele, eu consigo criar tudo e ele me dá exatamente aonde eu estou gastando dinheiro. E eu também tenho um trabalho que eu faço como coach de finanças pessoais, então eu gosto muito de distribuir percentualmente o meu tempo, né? Então eu uso o Organizer para isso. O Organizer me ajuda a construir aquilo que eu tenho para administrar percentualmente dos meus ganhos, ok? Bom, pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado dessa apresentação, de verdade, porque eu fiz elas com muito carinho, pensando em cada um de vocês. E eu, assim, espero que vocês tenham o
tirado proveito, compartilhem, porque a ideia é ajudar de verdade vocês, tá certo? E que vocês tenham muito sucesso na vida de vocês. Eu espero que vocês entendam que se vocês colocarem em prática essa apresentação, vocês vão ter resultado de verdade, porque eu costumo dizer que não tem como aplicar ferramentas de desenvolvimento pessoal, de crescimento, e que não saia diferente, que você entre de um jeito e saia de outro. Não tem como, ok? Então é isso aí. Vou passar a palavra agora pro Edgar. Edgar, muito obrigado. A bola tá aí contigo agora, tá? Um abraço, meu amigo. Tudo de bom para você. Bom, beleza, Sérgio. Muito obrigado aí pelo conteúdo. Foi um conteúdo, assim, realmente muito bacana. Teve coisas que você colocou aqui que inclusive não teve nem nas nossas sessões, né, de coach. E assim, eu já tava com a minha caneta aqui para não perder nada, né? Tava com minhas anotações aqui. Bom, o que eu queria te perguntar é o seguinte: com todo esse conteúdo que você passou, a pessoa que está assistindo esse vídeo agora, se ela pegar, ela assiste novamente, se for o caso, né? Ela anotar todos os pontos e seguir passo a passo o que você indica, você acredita que essa pessoa já possa ter uma grande melhora na produtividade dela? Não tenha dúvida, Edgar. No coach, o coaching é uma ferramenta muito poderosa, porque o efeito é imediato, tá? Pode não ser o efeito esperado no primeiro momento, e às vezes até acontece, mas eu costumo dizer o seguinte: entrar no processo de coaching é como entrar numa máquina que transforma vidas. Você nunca vai sair do processo de coaching da mesma maneira que entrou. Nunca. Alguma transformação vai acontecer e é sempre muito positivo. E por mais que doa às vezes, né, porque a gente tem que lidar com coisas nossas, com alguns sentimentos nossos, que a gente nem quer muito mexer, algumas vezes, né? Mas quando a gente consegue trabalhar, mexer com algumas coisas, então não tenha dúvida, Edgar. E o mais bacana, e foi muito boa a tua pergunta, é que o coaching, ele é foco voltado para ação e resultado. Então, aquilo que a gente tem como objetivo, que é o foco, a gente age de uma maneira, como a gente viu aí agora, né? De uma maneira organizada, com planejamento e com estratégia, e aí o resultado, ele vem. E ele vem na proporção da qualidade do teu foco e da qualidade das suas ações, né? Que tem a ver com planejamento, ok? Então, com certeza, sim, tem resultado. Bom, eu gostaria de falar aqui que é muito efetivo algumas coisas que você colocou na palestra. Você já tinha me passado no coach, né? Inclusive a questão da ajuda, né? Lembro que a gente viu que o meu maior problema era não procurar ajuda. Eu queria ser o faz tudo, né? E acabava não sendo efetivo, né? De repente, por isso parava, né? Travava. E quero deixar aqui registrado que eu tenho feito isso, inclusive o evento que foi frustrado e agora essa sequência de entrevistas, né? Eu tô buscando ajuda, eu tô buscando parcerias e tô buscando com qualidade. Que nem essas 3 pessoas que eu tô entrevistando, eu não sei qual a sequência que você tá assistindo, né, dessas entrevistas, mas as 3 pessoas, elas têm algo muito bacana em comum, né, que me chamou muito a atenção, né. Tanto o Sérgio Vieira, Neemias Macedo, como o Rico Jacinto, os 3, eles de verdade tentam assim, ajudar o próximo, né. E isso me chamou muita atenção. Por isso eu quis essas 3 pessoas especificamente, né? Além de ter muito conteúdo, ter muita coisa bacana, e isso eu já tenho certeza que essas 3 pessoas vão ter total sucesso. Algumas já têm, né? Já tem os seus produtos, então já tá vendendo, inclusive. E quem ainda não tá com o seu produto pronto aí, porque eu tô a par aí tanto do Sérgio, o Rico, eu sei que tem produto para vir por aí, entendeu? E tenho certeza que vai ser um total sucesso, justamente por ter essa mentalidade em comum. Uma outra coisa que eu reparei antes, inclusive até do coach, foi que quando eu passei a ajudar as pessoas, eu passei a ajudar efetivamente, não é ajudar para ganhar dinheiro, ajudar porque sai venda. Porque eu ouvi muito isso, inclusive, e também não associava, não entendia da maneira correta. E a partir do momento que eu ia lá tirar dúvida, porque assim, às vezes você pode falar, eu sou iniciante, eu não consigo ajudar ninguém. Você consegue fazer uma página, uma configuração simples num plugin, você sabe fazer uma configuração em uma plataforma específica, isso você já sabe mais do que uma pessoa que está iniciando, que quando você começou você não sabia. E se você ajudar uma pessoa a fazer,
configurar uma página, uma coisa simples, né? Um plugin lá de captura de mesmo, squeeze page, né? Você indica uma coisa simples para a pessoa, você está ajudando, você está sendo efetivo. E eu não vou falar aqui de crença, não vou falar de nada, mas eu acredito que assim, que você é retribuído, porque tem acontecido comigo, né? Inclusive até bate-papo, até Skype com alguns colegas, né? Às vezes, pô, queria saber isso, queria fazer aquilo, enfim. O que é possível ajudar, eu tenho tentado ajudar e vejo que esses meus colegas fazem o mesmo, né? E queria dar essa dica a mais, né? Que eu acho que é bem bacana, né? Que de fato, assim, a gente sozinho não muda o mundo, mas se você faz um pouquinho a mais, né, para melhorar o mundo, a gente vai ter um pouquinho a mais um mundo melhor. É isso que eu penso, é isso que eu acredito, né? Não sei se você compartilha dessa linha de raciocínio, Sérgio. Totalmente, eu não tenho dúvida, melhor é dar do que receber. É uma coisa mágica, né? Porque quando a gente abre a mão, a gente está abrindo a mão para dar, né? E para receber ao mesmo tempo, né? Você não consegue dar de mão fechada e nem receber de mão fechada. A gente tem que estar com a mão aberta. Então, não tenha dúvida, Edgar. Assim funciona o universo para quem acredita em Deus, para quem não acredita, acredita no universo, não importa. É essa força que nos rege, né? Que faz com que a gente se volte para o outro. O que acontece é que as pessoas estão se voltando cada vez mais para si e o mundo está indo muito mal. Então, nós podemos reverter esse processo, é óbvio. Nós temos um concorrente, um ou outro, sim, mas de uma maneira muito salutar, muito saudável, e na prática, é verdade, você citou essas duas pessoas aí, o Neemias, o Rico Jacinto, são pessoas que têm nos ajudado bastante lá no nosso grupo, e outros mais, tem várias pessoas, mas realmente eu fico lisonjeado de verdade, Edgar, que você me colocou nesse grupo aí, nessas 3 pessoas, para estar compartilhando com a tua audiência, né? Então, eu acredito sim, a gente não faz para receber, porque senão não rola, né? Tem que ser de gratuidade, tem que ser de coração, né? Mas é de verdade, é incrível, é mágico, porque quando você dá, você recebe. Então, a melhor coisa é você doar conhecimento, até mesmo se a pessoa só tiver conhecimento, é aquela coisa de você só inspirar. Então você tem que botar, você chega uma hora que você não consegue mais inspirar. Você tem que expirar, que é o quê? Colocar o conhecimento em prática. É assim que funciona. 15% do seu sucesso, isso é bônus, hein, Edgar? Não estava no previsto, não. Então eu vou falar uma coisa. 15% do seu sucesso tem a ver com a inspiração, ou seja, conhecimento, adquira conhecimento. Só que é o seguinte, 25% é habilidade e 60% é ação. Então, tenha conhecimento, adquira o máximo que você puder, mas proporcionalmente coloque em prática esse conhecimento para que você possa cada vez mais ter mais conhecimento e aí o topo vai chegar mais rápido, ok? Dica aí para vocês. Dica coach. Inclusive o próprio conhecimento aplicado hoje, né? O conhecimento que você passou hoje, que de repente quem está vendo o primeiro momento, eu já sei o valor que isso tem, né? Eu não sabia, né? Hoje eu sei o valor que isso tem. De repente a pessoa que está vendo isso agora pode não ver o valor que tem, né? Esse conteúdo que você passou hoje. Então, essa última dica eu acho que complementa todo o conteúdo, né? Pega esse conteúdo, não assistiu, estava no Facebook ao mesmo tempo, pô, assiste novamente, assiste concentrado, põe em prática, né? Põe em prática, porque realmente, todas não, porque que nem eu falei, nem todas as dicas você já tinha me passado, né? Algumas são inéditas para mim, né? Mas muitas dessas dicas você já me passou, eu tenho colocado em prática. Até acabei confessando para você, né, que nem eu não sou um reloginho, né? Tem dias que eu faço certinho, tem dias que eu não faço tão bem, mas uma coisa é fato. Inclusive, quando eu aplico corretamente, exatamente como você passou, né? As dicas, e vou lá e falo, não, vou me programar, vou me planejar, vou avaliar o meu dia, né, vou fechar, vou programar o próximo dia e encerro o dia assim, o meu dia seguinte é espetacular, né, assim, é muito produtivo, como eu disse já anteriormente, coisa que eu não dava conta de fazer em um dia, eu faço na metade do dia, e me sobra tempo, e eu acho que o gás, a energia é tão bacana que sobrou tempo, eu falei, não, eu tenho que fazer alguma coisa. Eu senti a necessidade de criar algo para fazer, para adiantar serviço, porque eu falei, não, eu tenho que fazer, porque eu estava inspirado, eu estava realmente produtivo. Acho que o nome já diz tudo, né?
Eu falei, não, tem que fazer porque eu tenho que aproveitar isso. Eu tô com vontade. E eu fiz com vontade. E quando fala isso, então você fez tudo correndo e ficou meia boca. Não, pelo contrário. Ficou muito bem feito e levei muito menos tempo, né? E quis fazer mais porque eu falei, não, eu tenho que fazer, eu preciso fazer, né? Eu senti essa necessidade. E coisa que no dia a dia normal, quando eu não me programo, quando não me planejo, quando eu não sigo, né, as dicas, né? Passa-se tempo, a gente fica assistindo vídeo, vendo isso e vendo aquilo, acaba perdendo tempo com o Facebook, isso, aquilo, outro, porque inclusive, como eu falei que eu ajudo os outros, até tempo para ver Facebook, ver e-mail, quando eu programo certinho, eu faço tudo isso, consigo ajudar os outros e me sobra tempo. Quando eu não planejo, eu não consigo ajudar os outros porque eu acho que a pessoa está me atrapalhando, eu não faço o que eu tenho que fazer, ou seja, sobra a tarefa e o tempo some. Quando vai ver, já tem que buscar meu filho na escola, minha esposa está chegando do serviço, e aí aquele negócio que até acabei conversando, é um assunto bem particular, né, mas conversei com o Sérgio, e ele até me deu umas dicas também, que ele falou, serve para tudo, porque até então eu estava aplicando pro meu negócio. Ele falou, serve para tudo, faz a mesma coisa para sua vida pessoal. Né, ele deu algumas dicas pessoais, acho que até fugiu um pouquinho do coach, né, que você deu algumas dicas e assim, acho que só tem a agradecer, né? Porque foi muito, muito bacana. Bom, tomei uma bronca aqui. Tomei uma bronca agora. E bom, para encerrar, seria a sua consideração final? O que você gostaria de falar pro pessoal para a gente encerrar essa entrevista? Bom, pessoal, duas coisas que eu queria falar para vocês, né? Uma é uma frase do Augusto Cury, que eu gosto muito, para quem tem meu Skype, está lá escrito, né? Você não pode apagar a tua história, mas você pode, a partir de hoje, reescrevê-la, ok? Isso não é autoajuda, eu não gosto de autoajuda, eu gosto de desenvolvimento pessoal, é diferente. Tem pessoas que confundem isso, tem colegas nossos aí do marketing digital, gente grande, né? Que diz que negócio de autoajuda, enfim, desenvolvimento pessoal. Então, assim, você pode reescrever a sua história, né? E uma coisa que eu queria deixar para vocês, assim, não deixem de sonhar, acredite nos seus sonhos, porque vale a pena. Os seus sonhos, não o sonho dos outros, sonhe o seu sonho. Aí eu estou falando agora com você, tá? Não com vocês, né? Sonhe o seu sonho, tá? Porque o sonho do outro pertence ao outro. Se você tentar sonhar o sonho de outra pessoa, sabe o que vai acontecer? Você vai ser uma pessoa frustrada. Então, para que você não seja uma pessoa frustrada, seja uma pessoa realizada de verdade, sonhe o seu sonho. Busque o resultado do seu sonho. Seja mais produtivo, as ferramentas estão aí, né? E o resto é fé, né? E Deus ajuda a gente a seguir em frente. Muito obrigado, Edgar. Tudo de bom para você, muito sucesso na tua carreira. Conta comigo aí no que você precisar também, viu? Um grande abraço. Muito obrigado, Sérgio. Muito obrigado por dispor desse tempo, né? De passar essas dicas como você fez, né? E muito bacana, muito bem feito, por sinal. E meu último recado pro pessoal, para encerrar essa entrevista, seria põe em prática, né? Tem conteúdo muito bacana, né? Tem das outras entrevistas também, e põe em prática, tanto aqui, cursos que você compre, né? Tudo que você faça, né? Pega e aplica. Não vai, se planeja, se programa, faz direitinho, mas aplica. Sempre não deixe pela metade, né? Faz até o final. Para ver se você gostou ou não, se deu certo ou não, faz até o final. Escolha uma proposta e siga essa proposta até o fim. Essa é a minha dica, né? É o que tem funcionado para mim. E queria agradecer, né, todo mundo que assistiu até aqui essa entrevista. Desejar muito sucesso e um forte abraço.